O livro Ressurreição e Vida, psicografia de Dona Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Leon Tolstói, nos traz um capítulo que se chama Ressurreição e Vida, o mesmo nome do livro. E nesse capítulo, Leon Tolstói, o grande escritor russo, após o desencarne, nos conta que chega no plano espiritual para um período de adaptação. Naturalmente, como todos nós, ao desencarnarmos, chegaremos ao plano espiritual e receberemos conforme as nossas conquistas, mas ainda assim nós precisamos de um tempo para nos readaptarmos a essa nossa vida, para colocarmos os nossos pensamentos em equilíbrio, enfim, para traçarmos novos rumos ao que virá conforme as nossas necessidades. E assim Leon Tolstói se encontrava nesse hospital no plano espiritual. Recordava-se sempre dos apóstolos durante esse período. Ele dizia que durante a vida ele também pensava sobre a vida desses apóstolos, em especial após o desencarne de Jesus. Que dor que, de certo, terão sentido esses amigos de Jesus que conviveram com ele durante esses 3 anos, e que dor do luto passaram eles, certo desespero, por não terem mais o Mestre ao seu lado. Porém, recordava-se ele, assim como nós lembramos a partir do Evangelho, que no domingo após a desencarnação de Jesus, ele reaparece. Primeiro a Maria de Magdala, depois na estrada de Emaús e depois para 10 discípulos que se encontravam em uma casa fechada dentro de Jerusalém, demonstrando assim, após a morte, a vitória da vida, demonstrando de uma vez por todas, de modo inconteste, a imortalidade da alma. Jesus, ao reaparecer no esplendor do seu corpo espiritual e não do seu corpo físico, acaba com a morte, mata a morte. Ele demonstra então que a vida prossegue em suas mesmas características, porém em uma outra faixa de vibração, mas ainda assim mantendo as características, mantendo as mesmas aspirações, mantendo as tendências, os gostos em que seguimos como éramos enquanto encarnados. Porém, ainda assim, esses discípulos sentiam a falta de Jesus, porque naturalmente, assim como nós, quando nós perdemos temporariamente ou nos afastamos temporariamente dos nossos irmãos que desencarnam, que nos precedem no fenômeno da morte, eles também sentiam essa necessidade do toque, de estar com Jesus, da presença de Jesus. Ainda que sejamos espíritas, nós sentimos a necessidade de estarmos junto daqueles nossos irmãos que já desencarnaram, nossos pais, nossas mães, irmãos, cônjuges e assim por diante, amigos. Nós temos como encarnados a necessidade de abraçar, de sentir, enfim. É um período de luto, é um período de aprendizado dessa distância que na realidade só existe entre o corpo físico, mas que não existe entre o pensamento e que não existe entre o nosso coração através dos nossos sentimentos de amor, que permanecem tão ou quão mais fortes quanto eram enquanto estavam encarnados. Porém, nós, nessa dor, esquecemos e às vezes desconhecemos a possibilidade de permanecermos em contato direto com essas entidades amigas que desencarnaram. Não somente através do fenômeno mediúnico, através das reuniões, que são reuniões necessárias para o equilíbrio desses nossos irmãos, mas através de algo muito simples que todos nós podemos fazer e que às vezes esquecemos, que é uma conexão que se dá através da prece. Através da prece nós nos conectamos com esses nossos irmãos que desencarnaram. E Leon Tolstói, então, retornando ao livro, ele conta que nesse hospital ele recebe a visita de um amigo. Ele se encontrava no hospital e daqui um pouco a porta desse hospital na casa espiritual, onde ele se encontrava, aparece um jovem de aproximadamente 20 anos.
ele a princípio não reconhece. Leon Tolstói desencarnou com 82 anos de idade. Esse rapaz tinha 20 anos de idade. E aí ele se apresenta, esse jovem, dizendo: Leon, eu sou Boris Petrovich. E ele se recorda: Boris Petrovich? Mas não é possível. Sim. E aí ele começa a lembrar. Enquanto ele era jovem encarnado, morava em Kiev, ele, de tempos em tempos, nas suas férias, ia a uma cidade chamava Odessa, na Rússia. E nessa cidade, então, ele passou a conhecer esse jovem Boris. E era um jovem muito querido a todos. Era um jovem de princípios que conversava muito com Tolstói sobre filosofia, uma vez que era estudante de filosofia, conversava sobre religião, sobre religiosidade, sobre o cristianismo. E Leon Tolstói contava que ele, esse jovem, gostaria de participar de um grupo religioso em um monastério. Gostaria de se entregar ao trabalho em um monastério em Kiev. Gostaria de se tornar um monge. E Leon Tolstói brincava com ele que não era necessário, que ele podia seguir a Jesus, seguir ao Cristo, sem precisar encontrar-se preso em um monastério. Recordava a ele que os apóstolos, os discípulos do Senhor, tinham, muitos deles, esposa, filhos. Isso não impediu a eles de prosseguir, de se entregarem completamente ao trabalho de Jesus. Mas ainda assim, esse jovem cheio de princípios dizia que, se ele estivesse em um monastério, seria uma oportunidade de ele se concentrar, de ele permanecer ligado a Jesus, afastado então do mundo, afastado das frivolidades do mundo, afastado de todas as experiências que poderiam demovê-lo dos princípios de seguir a Jesus. E assim foi durante 1, 2, 3 anos. Todas as férias, esses jovens se encontravam e trocavam informações. Porém, após um período de tempo, Leon Tolstói passa a ter muitas atividades que o tomaram tempo, impedindo de retornar a Odessa. E foi então no último verão que ele retorna a Kiev, que logo após ele acaba sabendo, por amigos, que o jovem Boris, o seu amigo de férias, havia então contraído tuberculose e desencarnado rapidamente. Conta Leon Tolstói que após o desencarne desse jovem, ele então faz preces a essa alma querida. Faz preces para que ele fosse bem recebido, faz preces para que ele estivesse bem. E assim durante um período de tempo. Conta inclusive que sonhava com ele, mas com o passar dos anos ele foi se esquecendo desse amigo e deixou de realizar essas preces em favor da alma desse amigo Boris. E agora, no plano espiritual, ele o reencontrava. E ele dizia: Boris, você por aqui, mas como? Que alegria! Permaneça comigo. Eu preciso de ajuda, eu também me encontro em um período de readaptação, cheio de questionamentos íntimos da minha alma. Gostaria que permanecesse comigo, mas é claro, meu amigo, é claro que permanecerei com você, porém agora ainda não posso, mas vim hoje lhe agradecer. E Leon Tolstói pensa: mas me agradecer? Eu desencarnei há tanto tempo, exatos 62 anos que eles não se viam fisicamente. E Boris diz assim: sim, eu vim lhe pedir, lhe agradecer pelas preces que realizaste por mim. Mas então quer dizer que escutava as minhas preces? Sim, diz Boris, eu as escutava. Mas como isso não se dava? Ora, eu não sei como se dava no início, mas essas preces que você me mandou, que você fez em meu nome, me ajudaram muito no período também de readaptação em que eu me encontrava. Me fortaleceram para que seguisse, para que percebesse qual seria então o meu projeto após o meu desencarne. Acalmou o meu coração, curou muitas das minhas feridas, me auxiliou de muitas maneiras
Mas então como se dava esse fenômeno? Quer dizer que me escutava? Claro que te escutava, pois conta-me, pois, dizia Leão Tolstói, eu gosto desses assuntos transcendentes da alma. E ele dizia assim, ora, então era telepaticamente que isso ocorria, diz Leão Tolstói. Ele diz, olha, era da seguinte forma, dizia ele, a princípio eu mesmo não percebia as coisas como se passavam. Dava-se o seguinte, se pensavas em mim, dizia Boris, com amor e com saudade, um jato de fosforescência adamantina desprendia-se do teu coração e do teu cérebro, os quais mais não eram que os órgãos correspondentes, terrenos de vibrações superiores, cuja origem é a alma. Então dizia ele que quando o Leão Tolstói pensava nele com amor e com saudade, um jato saía do perispírito dos dois centros, do centro coronário e do centro cardíaco, e o encontrava, tocava ele aonde quer que estivesse. A prece possibilita esse encontro com os nossos irmãos desencarnados, onde quer que estejam, independente da distância, independente do ambiente que eles ainda estejam, em um ambiente melhor, ou ainda passando por perturbações mais profundas, ainda assim, o pensamento através da prece, como ele diz aqui, quando com amor e com saudade, não com desespero, esse jato encontra o espírito amigo dos nossos irmãos desencarnados, onde quer que estejam. Diz assim, a tua vibração advertia minhas sensibilidades onde quer que eu me encontrasse. Então eu reconhecia a tua voz. Quer dizer que o desencarnado, quando a gente faz uma prece com amor e saudade, quando a gente conversa com ele com amor e com saudade, ele sente a nossa presença. E dizia Boris que início ele sentia, depois ele ouvia a voz de Leão Tolstói, depois ele ouvia e depois eles conversavam como se eles estivessem lado a lado, observando como nos velhos tempos de Odessa, nos verões em que passavam juntos. A prece possibilita essa ligação entre nós e os nossos irmãos desencarnados. Ele dizia que essa ligação se aprofundava a cada prece. Quando mentalizava com fervor, ele conversava e era como para Boris eles estivessem mais uma vez na casa da tia de Leão Tolstói, tomando chá, discutindo filosofia, conversando sobre a vida, sobre os apóstolos, sobre os cristãos. Essa ligação permanecia e se fortalecia. E aí Leão Tolstói lembra, mas então, Boris, é assim que se passava? Quer dizer que essa prece permitia essa conexão? E a princípio, Boris, veja só, eu sonhava com você. E ele dizia, não eram sonhos. Não eram sonhos. Eram visitas que mutuamente faziam. Às vezes elas partiam de ti para mim. Comumente era eu que te buscava, fiel ao hábito da juventude, dizia ele. Então ele dizia que às vezes esses sonhos, muitos dos sonhos que todos nós tivemos com os nossos entes queridos, são uma lembrança desses encontros que se possibilitam através do desprendimento da alma. Quando nós dormimos, nós nos desprendemos da nossa alma e com a conexão anterior que realizamos, fortalecendo esses laços através da prece, que é o que possibilita tudo isso, nós lembramos desses encontros que nós tivemos. Mas Leão Tolstói chama a atenção de algo que nós nos perguntamos também, porque às vezes a gente tem um sonho com o nosso ente querido, a gente se recorda dele, ele esse ente que já desencarnou, e depois essas lembranças são mais vagas e às vezes parece que a gente nunca mais sonha uma ou duas vezes que a gente se recorda. E aí ele diz assim, não, esses sonhos não escassearam, mas o que acontece é que unicamente teu cérebro fatigado pelo acervo de preocupações e trabalho intelectual já não registrava as lembranças ao despertar do sono. Então os sonhos prosseguem, porém nós nem sempre conseguimos relembrar desses sonhos, justamente porque as preocupações do nosso dia, especialmente nos dias de hoje, em que nós somos envolvidos por uma enxurrada de informações, temos nossas atividades diárias de trabalho muito atarefados,
envolvidos em muitas imagens, em muitas notícias, em muito tudo, nós não paramos para permanecer em conexão com a espiritualidade, nosso cérebro encontra-se fatigado de tanto isso, de tanto aquilo, de tanto WhatsApp, de tanto Instagram, de tanto Facebook. As imagens confundem e como se nós estivéssemos com o nosso HD do nosso cérebro, o HD do nosso computador perispiritual cheio. E aí nós não conseguimos fixar esses encontros que nós temos com os nossos irmãos desencarnados. Então, para nós podermos nos lembrar deles, é necessário serenar os nossos pensamentos. É necessário selecionar aquilo que nós nos alimentamos diariamente, no caso das informações e das imagens. Então ele dizia que não escassearam, que esse contato permanecia, porém ele não conseguia mais se lembrar pelas múltiplas atividades que possuía. Mas ele diz assim: as amorosas orações que fazia estabeleceram um elo de atração para essa reconfortadora possibilidade. Então essa possibilidade do sonho, do desdobramento do encontro, que é tão bom, que é tão gratificante, que tanto nos auxilia, que acalma a nossa alma, que tanto nos consola, ocorre mais uma vez, recordando, primeiramente através da ligação com a prece. Leon Tolstói diz assim, então: meditei então que a prece observada com verdadeiro desprendimento e amor poderá não só alargar o círculo afetivo entre os homens e os espíritos, mas também alimentar o prosseguimento dos elos amorosos entre eles e aqueles, sem que a morte consiga efetuar entre os mesmos uma ingrata e dolorosa interrupção. Então, quando nós nos desesperamos, choramos, em que essa distância ocorre através do fenômeno da morte, é necessário nos recordarmos da vida que prossegue, nos recordarmos da prece e da oração que nos possibilita essa ligação com esse plano elevado da vida em que encontram-se os nossos irmãos. Recordando sempre que nós não devemos fazer preces em pedidos, para pedidos aos nossos irmãos desencarnados, porque nós não sabemos em que condições esses nossos entes queridos se encontram. Nem sempre eles estão em condições de receber ou de nos auxiliar, mas sim de receber o nosso auxílio. Então a gente não pede, a gente pede por eles e não para eles. Tem um livro que se chama Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que nos mostra uma menina que se chamava Evelina, e ela faz preces pedindo à mãe desencarnada que auxilie dentro de casa, pois a sua madrasta Zumira encontrava-se em uma crise nervosa, doente, organicamente e psiquicamente. E ela pede para a mãe desencarnada auxiliar. Mas ela não sabia que essa moça passava por dificuldades porque um espírito obsessor a buscava todas as horas do dia, e esse espírito era da própria mãe que ela pedia ajuda. Então, mais uma vez, nós não sabemos em que condições esses nossos irmãos se encontram. Então a gente pede por eles, estabelece a conexão com eles e recorda-se deles, para que esse elo permaneça firme, para que esse elo permaneça mais justo, mais próximo, inquebrável. Esse elo de amor que se estabelece através da prece. Porém, ainda assim, muitas vezes nos desesperamos com o fenômeno da morte. As nossas lágrimas são prolongadas, porém são prolongadas pelo desespero e não pela saudade e pelo amor. Nossa dor da separação supera o auxílio necessário àqueles que desencarnaram. E nos aprofundamos em um luto de dor, de medo, de desespero, como se nós nos separássemos indefinidamente desses nossos irmãos, transbordando dor, transbordando desespero e desequilíbrio. Porém, essas faixas infelizes das nossas vibrações
também, à semelhança da prece, encontram os nossos irmãos, onde quer que seja. Nessa mesma obra, Ressurreição e Vida, um outro capítulo se chama O Sonho de Rafaela. Nos conta Leon Tolstói que depois desse período no hospital em que ele encontra Boris, ele então vai visitar algumas comunidades pelo mundo, tentando inspirar e auxiliar aqueles irmãos encarnados a continuar lutando, a continuar vivendo, a terem bom ânimo, como nos dizia Jesus, tende bom ânimo. E ele em espírito visita uma comunidade italiana na região do Piemonte, das montanhas, das cordilheiras do Piemonte. E lá ele observa aquelas famílias de grande dificuldade, naqueles casebres, famílias italianas, e ele de casa em casa inspira aqueles trabalhadores, aquelas mães a seguirem, a não desistirem da vida, a lutarem, a permanecerem ligados a Deus, até que, observando aquelas pobres almas, ele se aproxima de um grupo de mulheres encarnadas, mães, que conversavam entre elas, e elas pediam a uma senhora que se chamava Rafaela que contasse um sonho que ela havia tido. Pediam: Rafaela, por favor, conte esse sonho que você teve, conte para nós. Pela 10ª vez, dizia ela, mais uma vez contar esse sonho? Sim, conte esse sonho, Gertrudes. Veja, nossa irmã Gertrudes chora todos os dias há 2 anos a desencarnação de seu filho Giovannino. Todos os dias, durante 2 anos, ela chora a morte e a desencarnação desse seu filho. Ela encontra-se em desespero. Por favor, conte mais uma vez a ela, Rafaela. Rafaela disse: então eu vou contar. Você sabe, Gertrudes, vocês sabem todas, que eu, então, tinha minha filha Ada, que desencarnou há 6 meses. Ah, minha filha Ada, como era linda! 3 anos de idade, era a alegria da família, do meu esposo, minha, era um anjo na minha casa, que alegrava meus dias, que me estimulava a prosseguir vivendo. Mas minha Ada se foi pelas asas da morte, desencarnou, e eu me encontrei em um luto e um desespero muito grande. A dor se aprofundava, o vazio tomava conta do meu ser, até que uma noite, não sei por qual fenômeno ocorreu, eu fui levado a uma espécie de céu. Eu imaginava que aquele era o céu, pois um bom espírito, um anjo do Senhor, me levou para conhecer aquele ambiente. E chegando lá naquele lugar, eu vi então que ocorria uma festa no céu. E nessa festa era cheia de crianças com asas de anjinhos, e então elas tinham uma coroa de flores sobre a cabeça e brincavam e corriam, e era tão lindo. E aquilo aliviou o meu coração a ver todas aquelas crianças no céu brincarem. No meio de todas aquelas crianças eu vi uma que encontrava-se toda molhada, muito triste e cabisbaixa, e que não brincava como as outras. Então reconheci a minha filha Ada, triste, cabisbaixa, com as suas asinhas molhadas, não podia voar como as outras. E aí eu me aproximei dela e disse: minha filha Ada, que saudade, como te encontras? E ela me disse: ah, minha mãe, aqui, a senhora sabe, as coisas correm naturalmente dentro das leis de Deus. As leis ocorrem tanto para encarnados quanto para desencarnados. E assim é que me encontro. Mas por que, minha filha, nesse lugar tão lindo, nessa festa aqui no céu, por que tu também não estás alegre? Por que não voas? Por que não brincas, minha filha? Ah, minha mãe, olha minhas asinhas, já não posso voar. Olhe meu rosto, minha mãe, olhe meu desespero. Eu não consigo voar, eu não tenho alegria aqui, minha mãe. Mas por que, minha filha? O que eu posso fazer por você? Minha mãe, toda vez que você chora em desespero, você me chama para o seu lado, e as suas lágrimas molham as minhas asinhas, e eu não posso voar. Ah, minha mãe, permita que eu voe, permita que eu seja feliz, permita que eu possa brincar. Minha mãe, eu sigo viva, eu sigo aqui nesse mundo ligada a você.
Não se desespere, minha mãe. Permita que eu possa voar. Permita que eu possa ser feliz. Não chores mais, minha mãe. Me permitas continuar vivendo. Me permitas permanecer aqui. E assim foi. Rafaela contando o sonho, Leon Tolstói observando que quando ela terminou de contar o sonho, todas as mães choravam. Choravam muito. À exceção dela, porque ela se propôs a partir daquele dia nunca mais derramar uma lágrima que não fosse de alegria, que não fosse de pura saudade de amor, mas nunca mais lágrimas de desespero, que permitisse, assim, que a afilhada naquela festa no céu pudesse, com suas asinhas secas, voar e continuar sendo feliz. Toda lágrima, dizia Chico Xavier, quando é envolvida na saudade e no amor, alivia os nossos irmãos que desencarnam. Porém, toda lágrima de desespero, toda lágrima em que nós nos revoltamos contra Deus por aquilo que aconteceu, que era necessário ao espírito para o seu aprendizado, eles perturbam, inquietam e prejudicam esses nossos irmãos. Assim, que nós possamos realizar preces pelos nossos amigos, para que eles sejam envolvidos por nós e que lembrem de nós, e para que tenham certeza que nós nos lembramos deles, que permanece conosco. Há um tempo atrás, em uma reunião mediúnica na casa espírita, um espírito se manifestou de um pai de mais de 80 anos. Ele contava que tinha 5 filhos. E ele se encontra na reunião mediúnica nos contando que a maior dor que ele tinha era que ele não tinha recebido nenhuma prece daqueles filhos. Ao não receber prece no plano espiritual, ele sentia-se afastado, sentia-se que não era querido, sentia que não era amado mais por aqueles filhos. 5 filhos, e nenhuma prece dizia a eles. 5 filhos que não o amavam mais. Com certeza o amavam, mas ele não conseguia captar esse amor, porque a prece é que vibra esse amor e que mantém esses laços. Então recordemos os nossos entes queridos todos os dias, ou quando possível, mas nos recordemos com amor e saudade, para manter esse elo, e quando nós nos lembrarmos de manhã cedo após um sono, tenhamos certeza que aquele foi um encontro proporcionado pela prece, com as bênçãos da espiritualidade, com as bênçãos do nosso Senhor. Que o Mestre Jesus nos ampare a todos, pois Jesus venceu a morte, e nós, a doutrina espírita, prossegue assim, levando a imortalidade da alma e a possibilidade da união de pensamentos de corações entre encarnados e desencarnados em todas as faixas da vida. Que o Mestre Jesus nos ampare, que assim seja.